Olá, meu nome é Jéssica, sou analista de treinamento aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre varejo supermercadista. Aqui é um pouco da introdução ao varejo. Varejo é todo o comércio que atende diretamente ao consumidor final. Então, às vezes a gente tem a impressão que varejo é só supermercado, e não é. Aqui a gente tem um pouco dos exemplos: supermercados, farmácias, livrarias, concessionárias, lojas de vestuários, materiais de construção e entre outros. Então a gente pode considerar varejo todo o comércio que você vai até lá e consegue comprar sua mercadoria sem auxílio de outra pessoa. Cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos é um conceito utilizado que abrange todo o processo, desde o produtor até o consumidor final. Também é conhecida como supply chain. Aqui a gente tem a ordem, como funciona. Então a gente tem o fornecedor, a indústria, o distribuidor, o varejo, que é o nosso supermercado, e o consumidor final. Aqui os membros da cadeia. Primeiro a gente tem os fabricantes, as indústrias, né? São as empresas que produzem o produto e podem comercializar ou não. Atacadistas e distribuidores. Em geral, são empresas que recebem o produto dos fabricantes e repassam aos varejistas. E aqui o exemplo do supermercado, que é um estabelecimento comercial que atende diretamente ao consumidor e tem variedade de produtos, alimentos, etc. E por fim, o consumidor final, que é a pessoa física, eu ou você, que vai até o supermercado, escolhe o seu produto e faz o pagamento. A gente vai entrar um pouco agora no supermercado em si. O supermercado, a intenção dele é sempre atender o consumidor final. Dentro do supermercado, às vezes a gente acha que é só entrar lá, comprar e passar no caixa. Mas não, tem diversos departamentos que a gente precisa controlar. Então aqui eu coloquei as principais áreas do supermercado. A gente tem compras, logística, recebimento, o estoque, a frente de caixa, controladoria, que envolve financeiro, fiscal, contábil e patrimônio, e algumas outras áreas que são departamento pessoal, TI e marketing. Então a gente pode considerar como as principais de gerenciamento, de compras até aqui a controladoria. Agora a gente vai entender um pouco do supermercado. Aqui a gente tem um exemplo, um cenário fictício de uma rede varejista que está abrindo uma nova loja. Tá? Nesse exemplo a gente vai considerar que essa loja não tem CD. CD é um centro de distribuição, onde recebem as mercadorias e distribuem para as outras lojas. Nesse exemplo a gente vai considerar que não tem CD, que o fornecedor vai entregar na loja que vai revender essa mercadoria. O que a gente precisa para atender os nossos clientes? A gente vai começar pela área de compras. Primeira coisa na área de compras, a gente tem que definir o mix de produtos. A gente tem que saber quais produtos a gente vai colocar lá na loja para vender. Também é chamado como sortimento, onde a gente define quais são os produtos e para quais lojas a gente vai trabalhar com eles. Depois a gente vai eleger os fornecedores, quais são os fornecedores que a gente vai trabalhar, de quem a gente vai comprar, para depois a gente realmente fazer a compra, tá? Quando a gente fala de fornecedores, vou dar um exemplo. A SPAL é o nosso fornecedor principal de Coca-Cola, que é a nossa indústria. Porém, a gente pode comprar de atacadistas, que a gente utiliza quando a indústria não pode fornecer pra gente, por motivo de quantidade, entre outros fatores, tá? Então a gente pode comprar ou da indústria direto ou do atacadista distribuidor. Alguns fatores para definição de compras. Venda média diária dos produtos, que é onde a gente identifica quanto que vende por dia desse produto, pra gente ter uma base de quanto comprar. Quanto tempo o fornecedor demora para entregar para o nosso supermercado? A gente chama de lead time. Espaço que teremos em gôndola, que é a exposição, né, nas gôndolas, nas prateleiras. E o ponto extra, que é quando tem geralmente uma promoção que eles colocam lá na frente para chamar a atenção. Considerado o ponto extra. E tudo isso é um planograma. Planograma é a definição desse espaço que a gente tem. Espaço de armazenamento em depósito, porque se eu não tenho um depósito muito grande, eu não posso comprar muita mercadoria para ir repondo. E o prazo de pagamento e caixa disponível. E aí a gente vai comprar. Esses são alguns fatores, tá, que a gente citou aqui para definição de compras, mas existem outros que a gente vai ver um pouco mais para frente.
A partir desse momento, a gente vai fazer um pedido de compra para o fornecedor. A gente vai definir quais as quantidades e quais produtos que a gente quer. Aqui, quando uma indústria não atende o cliente, a gente pode fazer uma cotação de faltas. O que seria isso? Geralmente a cotação de faltas é feita com distribuidores. São vários distribuidores, a gente abre uma espécie de orçamento, onde a gente consegue acatar todos os preços, prazos e condições de todos os fornecedores. E a partir daí a gente escolhe qual que vai nos atender. Um exemplo aqui é do leite condensado Moça. Quem fornece, geralmente é a Nestlé. Mas se você for no Macro, no Atacadão, no Açaí, eles também têm esse produto. Porque eles são distribuidores, então eles compraram da Nestlé e eles podem tanto revender para consumidor final, como para varejistas. Então depois disso a gente vai para a negociação. Quanto a gente vai comprar? Geralmente a gente considera alguns fatores, especialmente para a negociação de compras. Então aqui a gente está assumindo que um leite moça tem uma venda média de 40 unidades por dia. E que a gente definiu que a gente tem uma cobertura de estoque de 14 dias. O que significa isso? O produto vende 40 unidades por dia. E a gente tem uma definição no nosso sistema, para o nosso supermercado, que a gente tem que ter uma cobertura de 14 dias. Eu tenho que ter produto para 14 dias de venda. Então a gente faz uma continha simples, 14 vezes 40, o sistema vai sugerir que a gente compre 560 unidades. Certo? Beleza. Então a gente vai definir, com base em todos os fatores e na sugestão de compra, que a gente tem que comprar 560 unidades para esse produto. Outra opção que o comprador pode utilizar é a solicitação de compra. O que seria isso? A loja, o gerente, o responsável do setor pode falar para o comprador: olha, eu preciso de 100 unidades desse produto. Eu vi aqui na gôndola, está vendendo bem e eu preciso de 100 unidades. E aí o comprador pode acatar a solicitação da loja ou ele pode fazer uma análise e definir uma outra quantidade. Beleza, você está lá negociando com o fornecedor, você também precisa definir qual que é o preço de venda desse produto. Então, durante a negociação, você tem um acesso a qual é o custo do produto, qual que é a tributação, que é um fator muito importante na negociação, e além de definir a margem que você quer para esse produto, qual é a sua margem de lucro. A partir dessas informações, a gente tem o preço sugerido, que é onde a gente vai definir qual é o nosso preço de venda. Posso acatar o preço sugerido com base nesses cálculos, ou eu posso aplicar um preço que eu escolhi. Fiz o preço de venda, selecionei os produtos, quais são as minhas quantidades. Eu vou fechar o meu pedido e vou enviar para o fornecedor. Existem algumas formas de enviar para o fornecedor, uma delas é o e-mail, utilizado por todo mundo, e o EDI. O EDI é uma transmissão eletrônica de arquivos. Então é uma integração que tem com o sistema ERP, que ele capta as informações e envia para o sistema do fornecedor, que já gera o pedido para ele. Beleza, defini meu pedido, enviei para o fornecedor, qual que é o meu próximo passo? A gente tem que receber essa mercadoria, certo? Então como que funciona? Fiz o meu pedido de compra, enviei para o fornecedor, aí ele tem um prazo de entrega lá de 7 dias. Chegou na loja essa nota fiscal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comparar o pedido de compra com a nota fiscal. A gente precisa ver se não tem nenhuma divergência de quantidade, de custo, de tributação. Ok, conferimos tudo isso, o que a gente faz na loja? Geralmente, em todos os supermercados, no recebimento de mercadorias, tem a operação específica, o conferente, que faz esse recebimento. Existem diversas formas, tá, de fazer esse recebimento. Uma delas é pela conferência cega, que é uma folha com um produto que eu tenho que receber, só que nessa conferência a gente não informa para o operacional qual é a quantidade que ele tem que receber. Isso é para evitar fraude, para evitar erros, então a gente entrega uma conferência cega, porque não tem quantidades, e o conferente preenche o quanto ele recebeu fisicamente. Então a gente tem conferência cega e a gente pode fazer isso também utilizando o mobile, celular, PDA, que é aquele coletorzinho, que é automático, né? Você conferiu a nota no sistema, libera nesse coletor para vocês conferirem a quantidade para receber. Aqui a gente tem um exemplo. A gente fez um pedido de compra de 560 unidades, conforme a sugestão do sistema. Temos o custo da unidade de R$ 3,50 e o meu total do pedido R$ 1.960. Na conferência, tudo está correto. Então eu liberei lá para o conferente fazer esse recebimento da mercadoria.
Nesse cenário, o conferente ele recebeu exatamente o que eu pedi. Passou lá para o pessoal que faz o lançamento da nota, o pessoal conferiu, olha, ele recebeu certinho, o que está na minha nota está correto, de acordo com o pedido. Ok, meu recebimento está certo. Confirmei o recebimento no estoque. O que acontece depois disso? Quando a gente trabalha com o sistema ERP, quando a gente confirma o recebimento da nota, essas informações são abastecidas no nosso sistema. Então, além da gente ter o movimento de entrada no estoque, a gente gera os dados para a controladoria, porque você tem que pagar essa mercadoria, você tem que apurar os impostos e você tem que ter o contábil, né? Qual que é o seu contábil daquela nota fiscal? Aqui tem um pouquinho mais detalhado. Então, o contas a pagar, ele vai gerar uma duplicata de pagamento. Essa duplicata, ela vai acontecer de acordo com o prazo que o fornecedor estipulou para mim, através do meu contrato. Aí vale lembrar aqui que os princípios do varejo é eu comprar mercadoria, vender e depois pagar o fornecedor, para eu não ter nenhum tipo de prejuízo. Então sempre levar em conta uma boa negociação de prazo também. Gera o nosso fiscal, que são os impostos daquela nota, ICMS, IPI. Esses dados fiscais, eles são utilizados também para a entrega das obrigações acessórias e para a geração das guias de tributos que eu tenho que pagar para o governo. E no contábil ele gera as minhas partidas dobradas, que são as classificações contábeis da minha nota fiscal, dos meus movimentos. Ok, agora a gente vai para um outro cenário um pouquinho diferente. A gente está recebendo a mercadoria, mas tem uma pequena divergência. Como que funciona? A gente tem um pedido aqui um pouco diferente, 1.080 unidades, R$ 2,00 cada unidade, total do pedido R$ 2,160. Os dados da nota estão de acordo com o pedido. Primeiro a conferência foi feita lá no escritório, tudo bonitinho. Só que a gente liberou para a conferência cega, para o recebimento da carga, e a gente tem uma pequena diferença. Ao invés de eu receber 1.080 unidades, eu recebi 1.000. Então a gente tem uma divergência aí de 80 unidades. O que isso significa? Que se eu recebesse 1.080 unidades, eu pagaria 260. Mas eu só recebi 1.000. Essas 80 unidades, eu preciso ter um ressarcimento do fornecedor. Então o que eu posso fazer? A gente pode fazer uma nota fiscal de devolução. A gente vai falar para o sistema, olha, eu só recebi 1.000 unidades. Essas 80 unidades, a gente vai fazer uma nota dessa quantidade para o fornecedor me reembolsar. Ok, então a gente faz essa nota de devolução no valor, com 80 unidades. E o sistema, quando a gente confirma essa nota, ele vai gerar uma duplicata de cobrança. Então, quando a gente recebe a nota, a gente tem a duplicata de pagamento, que a gente vai pagar para o fornecedor. E quando o fornecedor tem que reembolsar, a gente tem a duplicata de cobrança. E aí vem uma facilidade que hoje em dia a gente utiliza no ERP, que é o abatimento. Quando a gente tem essa operação no recebimento de mercadorias, a gente consegue vincular essa duplicata de cobrança como um abatimento. Por quê? A gente vai explicar aqui embaixo. Minha nota fiscal veio com 1.080 unidades. Valor total, 260. Meu custo da unidade é R$ 2,00, só que eu recebi 1.000 unidades. Fiz uma nota fiscal de devolução de 80 unidades, que deu o total aqui de 160. Então, o meu total líquido a pagar é R$ 2.000, certo? O que o sistema faz? Ele tem a duplicata a pagar e tem a duplicata a receber. Ele vincula como abatimento e eu pago apenas R$ 2.000. Assim, eu não preciso cobrar o meu fornecedor depois. Ah, me dá um depósito desse valor faltante. Toma um boleto para você pagar. O abatimento ele é uma facilidade do nosso ERP. Diferente do recebimento, tudo certinho, a gente vai ter um lançamento a mais, que é o contas a receber. Como eu gerei uma duplicata de cobrança para o fornecedor, eu gerei um movimento lá no meu contas a receber, de acordo com a minha devolução de mercadoria no ato do recebimento. E agora? A gente já lançou a nota, a gente já recebeu, já fez o pedido lá atrás, já passou toda pela área de compras. Agora a gente tem que abrir a loja e vender esse produto. O que a gente precisa, os principais pontos do supermercado? Além de precificar o produto, a gente precisa configurar as balanças, que são os produtos pesáveis, né? Aquele aparelho onde a gente tira as etiquetas dos produtos pesáveis, e os PDVs. Os PDVs são os caixas do supermercado. Organizar estrategicamente os produtos nas prateleiras, que são as nossas gôndolas. Etiquetar todos os produtos.
A gente às vezes vai em supermercado e não vê o preço daquele produto na prateleira. A gente fica muito bravo porque a gente quer ver qual é o mais barato. Então é muito importante vocês terem as etiquetas, tanto de balança quanto na prateleira, para os produtos, para facilitar a decisão do cliente no ato da compra. Além disso, a gente também precisa de um software de frente de caixa. Hoje o RP Bluesoft, por exemplo, ele não tem um software específico para frente de caixa. Então ele faz uma integração. Como funciona essa integração? Só um resuminho. O nosso ERP vai enviar as informações dos nossos cadastros de produtos, dos preços, né, para essa frente de caixa, e a frente de caixa devolve a informação do quanto eu vendi, como que eu vendi para o nosso ERP. E aí nós temos as vendas, né? A gente vai considerar o que a gente está vendendo no primeiro dia. Como que a gente vai gerenciar? Como que a gente vai saber o que está acontecendo lá na loja, lá no supermercado? Porque às vezes o gerente não fica passeando na loja para ver o que está acontecendo. Então ele tem que ter alguma coisa que consiga visualizar e acompanhar. Com a integração com esse sistema de frente de caixa, os movimentos das vendas vão subindo para o sistema ERP, gerando para a gente o fechamento de caixa. O que é o fechamento de caixa? Ele é utilizado pelo pessoal lá da fiscal de caixa, que fica lá na frente da loja, pelo pessoal da tesouraria, que eles fazem a apuração das vendas. No fechamento de caixa, a gente tem todas essas informações que são enviadas pelo sistema, o software da frente de caixa, que são os valores das vendas, as sangrias, quais são os cartões que foram utilizados, se teve cancelamento, cupom fiscal, devolução de venda, porque às vezes o cliente leva um produto, não gostou, ele devolve. Além disso, a gente precisa acompanhar a venda online ali, a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente tomar as decisões. Então é importante que a gente tenha um monitoramento do venda online. O que é isso? Enquanto as vendas ainda estão acontecendo, a gente consegue saber quais produtos estão vendendo abaixo da margem, quais são os produtos que não estão vendendo, não vendeu nada hoje, quais são os produtos que estão vendendo bastante, para eu ver se ainda tem ali no estoque, se eu preciso repor. Então, o monitoramento online é muito importante para você tomar ações, tanto preventiva como corretiva. Então, não basta só finalizar o dia e você ir lá fazer o fechamento do caixa. É muito importante que vocês tenham um acompanhamento online disso. Esse acompanhamento ele não precisa ser feito só por gerentes, por exemplo. O comprador em si, ele às vezes quer acompanhar como está aquele produto, aquele departamento. Então, esse monitoramento da venda online é importante para todo o gerenciamento. E aí a gente tem a tesouraria, que são os dados do fechamento de caixa, certo? Na tesouraria, a gente confere todos os recebimentos de venda. Então, a gente confere tudo que foi recebido, mas de forma agrupada. Como que é esse agrupamento? No financeiro, a gente tem ali as finalizadoras, que são Master, Visa e Dinheiro. E a gente também tem as autorizadoras, que são a Cielo, Redcard, entre outras. Então, no fechamento de caixa e na tesouraria, a gente tem uma forma agrupada disso daqui. A gente não vai ver, R$10 de Visa, R$10 de Mastercard, mais R$15 de Visa. A gente vai ver um total. Ok, e a gente confere tudo isso. Depois que a gente confere os dados, a gente tem que fazer a conciliação da tesouraria, que é para você confrontar quais foram os movimentos do dia. E um detalhe importante é que essas movimentações de cartões, a gente recebe um relatório também, que é o CITEF e o POS. O que é isso? O CITEF é aquela maquininha que vocês veem no caixa do supermercado, que é integrada ali já com a operadora. E o POS é quando dá algum problema nessa maquininha, você tem que ir lá na fiscal de caixa passar naquela maquininha maior, ou nessas maquininhas moderninhas que hoje em dia tem bastante utilização. Então a gente recebe todas as movimentações, esses relatórios, e a gente confere com o que está no nosso sistema. Aí a gente tem a conciliação da tesouraria. A gente faz uma comparação, tem que estar tudo bonitinho, tudo certinho, e a gente concilia. A gente fala, o movimento desse dia está correto. Além da conciliação da tesouraria, a gente tem o fechamento do dia. Então a gente faz diversas conferências, né? Passou da conciliação da tesouraria, o próximo passo é a conciliação de cartões. Na conciliação de cartões, a gente consegue fazer manutenção e baixar os cartões. Essa manutenção pode ser que eu coloquei lá que a venda foi cartão Visa, mas na verdade foi um Master. Então eu consigo fazer a manutenção antes de eu fazer essa conciliação de cartões. Nessa conciliação de cartões, a gente confere todas as taxas, todos os prazos que foi negociado com essas administradoras. Então,
Todos esses movimentos são importantes para você conciliar o seu dia e saber se realmente as movimentações estão corretas. Nessa conferência, o que a gente faz? A gente consulta o valor de venda por cartão no RP versus o extrato bancário, que são o que as autorizadoras pagaram para a gente ali. Essa operação ela pode ser feita utilizando o EDI financeiro, que também é uma transmissão de arquivo eletrônico, ou simplesmente quando você acessa o site do banco, vê quanto você recebeu e vê no sistema quanto você tem a receber. É um processo diário também, porque a gente faz venda a débito. E venda a débito a gente tem que conferir todos os dias se está caindo ali o valor referente à nossa venda. E aí, depois da conciliação de cartões, a gente tem o fechamento financeiro, que é a conciliação bancária. Qual que é a diferença? A conciliação de cartões, eu vejo só o que eu vendi em cartões. Só o que vendeu lá na frente de caixa. Mas a conciliação financeira, a conciliação bancária, eu faço um fluxo de tudo. Quanto eu devo para o fornecedor, quanto o fornecedor me deve de devolução, por exemplo, quanto eu vendi para os clientes, ou se eu fiz alguma venda cliente nota fiscal. Então eu tenho um fechamento de tudo. Também uma conciliação entre movimentações do sistema e movimentações do extrato bancário. A diferença é que o fechamento ele pega todas as movimentações, nota fiscal, venda PDV, venda cliente nota fiscal, e a gente faz uma comparação também BlueSoft e extrato bancário, tá? Que é um exemplo bem simples. Em vermelhinho aqui é o que eu tenho a pagar e o que eu tenho lá no banco também a pagar, que debitou do meu banco. Duplicata a receber e o que eu recebi de clientes e fornecedores. Contas a receber, pode ser das conciliações de cartões, e quanto que eu recebi das minhas autorizadoras. E no final esse saldo tem que bater. Por isso que é importante a conferência diária, porque você mexe com o financeiro do seu negócio. Passou o fechamento de caixa, que é uma rotina diária, a gente tem as rotinas importantes da loja mesmo. O que acontece ali no operacional? Um dos pontos de mais atenção são as perdas. Tem muita perda no supermercado, então a gente vai falar aqui um pouquinho como que você faz para prevenir que aconteça isso. Aqui a gente colocou alguns fatores. Como você faz para não ter perdas no seu supermercado, na sua loja, enfim. Primeira coisa é ter qualidade no recebimento de mercadorias. A gente coloca alguns exemplos. Identificar a divergência de quantidade. A contagem é extremamente importante no recebimento. Se as informações cadastrais estão corretas. Por que o cadastro? Às vezes a gente pediu para o fornecedor um refrigerante fardo com 6. E aí ele mandou um fardo com 4. Se eu recebi 10 fardos, ok, a quantidade de fardos está correta, mas em unidades eu tenho menos. Então a informação do seu cadastro também é importante. Se tem alguma inconsistência entre o meu pedido e o que foi entregue, e o manuseio de cada produto. Por quê? Se eu peguei um produto que ele é frágil, coloquei lá no meu depósito e coloquei arroz em cima, já estraguei meu produto. E garantir a qualidade e local de armazenamento correto, principalmente com os perecíveis. Controle de data de validade. Tanto no armazenamento ou na reposição das nossas gôndolas no supermercado, a gente precisa vender o que vence primeiro. Então a gente tem que se atentar quando for repor a mercadoria, de pegar aquele que vence daqui a um ano e deixar mais para trás, os que vencem primeiro, mais para frente, que é para facilitar que o cliente leve essa mercadoria. Controle de baixa de estoque. O que é isso? Baixa de estoque é para você fazer as movimentações no sistema. A gente tem alguns exemplos. Baixa de consumo. Como que acontece isso? No supermercado tem o café da manhã lá dos funcionários. Fui lá, peguei o pão francês, levei para minha cozinha e tomamos o café. Ninguém deu baixa no sistema. Peguei um leite na loja, levei para tomar café. Ninguém deu baixa no sistema. Isso tudo é quebra. Porque ele saiu do meu estoque fisicamente e não saiu do meu sistema. Virtualmente eu tenho estoque. O comprador pode não comprar essa mercadoria porque eu tenho o estoque dele no meu sistema. Transferência entre lojas. A loja 1 ligou para a loja 2 porque precisa de café. A loja 2 mandou o café, mas não transferiu isso através do sistema. Perda também. Devolução de cliente. O cliente não gostou do produto, devolveu ou estava estragado, devolveu a mercadoria. Se eu não devolvi isso no meu sistema, tem um estoque errado também. Então, o controle dessas baixas é extremamente importante. Tudo que você movimentar fisicamente, você tem que movimentar também no ERP. E as rotinas de inventário. A gente tem
inventário geral e inventário parcial. O inventário é uma apuração do que você realmente tem no estoque. O inventário é a contagem. Então, o inventário geral, você conta a loja inteira. Todos os corredores, todas as prateleiras, todas as geladeiras. Você conta tudo e informa para o sistema. Olha, eu tenho 100 unidades desse produto, tenho 50 desse, 70 desse. E a partir do momento que você finaliza esse inventário, você assume as quantidades que você contou. É uma forma de você equalizar o seu sistema com a sua contagem física. E a gente tem o inventário parcial, que é chamado também de inventário rotativo. Esse inventário ele pode ser feito a qualquer momento, não tem um prazo estipulado. Eu vou pedir para o meu departamento de frios lá de laticínios fazer a contagem, porque eu estou vendo que meu estoque está muito alto e estão me pedindo mercadoria. Então eu posso fazer semanalmente, posso fazer por departamento, posso fazer um produto específico, tá? Então essa é a diferença entre os dois. Geralmente o inventário geral ele é feito a cada 3 meses, tem empresa que faz uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Então as empresas estipulam os prazos para realizar essa operação. E aí a gente tem a parte do gerenciamento, a gente já falou um pouco ali que gera contas a pagar, que gera o fiscal, gera o contábil. Aqui a gente tem alguns exemplos do que são gerados as movimentações. Lançamento da escrita fiscal. A escrita fiscal, ela mostra todas as movimentações de entrada, de saída e de cupons fiscais também. Mostra quanto que eu tenho de imposto para cada produto, quanto que eu tenho para cada nota. E temos os lançamentos contábeis, que são as classificações dos nossos movimentos. Então eu classifiquei como compra de mercadorias, classifiquei como quitação de duplicatas a pagar. Então isso tudo vai mostrar para você lá no fiscal e no contábil, tá? Essas contabilizações são utilizadas também para a geração do livro razão e para as entregas das obrigações. Aqui o fiscal, os processos fiscais. Todas as notas que a gente lança, todas as vendas, todas as movimentações vão tanto para o fiscal como para o contábil. O fiscal, o que a gente vê lá no fiscal? A gente vê ICMS, ICMS-ST, PIS/COFINS e todos esses impostos a gente tem que fazer uma apuração. A gente faz uma apuração de quanto a gente teve de cada imposto para a gente pagar isso. Então a gente gera as guias de recolhimento. Quanto que eu tenho para pagar de ICMS, quanto eu tenho para pagar de PIS/COFINS, tá? Então a gente faz a apuração de tributos, através da apuração a gente gera as guias de recolhimento e também consegue visualizar toda a contabilização que envolve isso. Esses dados são utilizados em demonstrações e nas entregas. As entregas fiscais, a gente colocou alguns exemplos aqui. Tem SPED ICMS, contribuições, GIA, REINF, tá? São algumas entregas que são obrigatórias. Os processos contábeis. O livro razão, ele não é uma obrigação a se entregar, mas ele é um processo contábil que é fundamental para as empresas. Por meio dele, a gente consegue controlar separadamente vários movimentos. A gente tem algumas demonstrações aqui, demonstrações contábeis, balancete de verificação, balanço patrimonial. Então todas as empresas utilizam esse livro razão, que nada mais é do que tudo que a gente precisa demonstrar para o governo, mas em um único livro. Não é mais manual, agora é um livro razão eletrônico, né? Através disso, a gente faz também as entregas dos SPEDs. Então aqui a gente coloca o SPED ECD, que é a escrituração contábil digital, e ECF, escrituração contábil fiscal. Aqui a gente fala que é a modernização da escrituração no papel, que antigamente o fiscal ia lá na loja, pedia todos os seus escritos lá, todos os seus lançamentos, para fazer a conferência. Hoje não é assim, hoje é tudo eletrônico e a gente entrega através do SPED. Eles não precisam ir até a nossa loja. Eles conferem através das nossas entregas que a Receita Federal recebe. Além de todos esses movimentos, todos esses registros que nós temos no RP, é importante para todo o gerenciamento os relatórios. Aqui a gente coloca um pouco dos relatórios que são importantes, os principais. A gente tem compra, vendas e margens, que não basta só analisar quanto eu comprei, eu tenho que analisar quanto que eu vendi e qual foi minha margem desse movimento, dessa operação. As minhas quebras, a ruptura, quais foram os produtos que tinham que estar na gôndola e não estavam, a apuração dos inventários, tributos, os balancetes e os resultados. É importante lembrar que no RP, todos esses relatórios, essas operações, são disponibilizadas através de permissões. Então o gestor pode falar, olha, aquela equipe vai ter acesso ao contábil, aquela equipe vai ter acesso só ao operacional.
Então, não necessariamente o ERP disponibiliza tudo para todo mundo. Aqui a gente fala um pouco do ERP, que é um sistema de gestão em nuvem, certo? A gente atende especialmente os supermercados, atendemos atacadistas também, além de postos de gasolinas e operador logístico, que é o centro de distribuição. Como a gente viu um pouquinho ali dos módulos, o BlueSoft ele tem tudo isso. Ele tem compras, tem o recebimento, tem financeiro, fiscal, contábil, e-commerce e alguns relatórios gerenciais que auxiliam na tomada de decisão. E qual que é a função? A nossa função é apoiar as empresas nessas decisões. Por isso que tem todos os registros de todos os movimentos e os relatórios que auxiliam o gestor a tomar todas as decisões. Não é o gestor que vai fazer o fechamento de caixa, não é o gestor que vai lançar a nota, mas ele quer ter isso no sistema de uma forma mais rápida. Então, o BlueSoft auxilia o varejista nesse controle das operações, tá? Esse foi um pouco do varejo. A gente vai ter outras apresentações, outros vídeos para ajudar vocês. Espero que tenham gostado.